Bom dia, meu nome é Orlando Bueno, eu sou diretor comercial da Optidados, estou no segmento há pouco mais de 25 anos, sou natural de uma cidade do interior de São Paulo que chama Joanópolis e entrei no segmento meio que por acaso. Naquela oportunidade eu trabalhava com meu irmão, que é fotógrafo, eu tinha 18 anos, trabalhava com ele e vim para São Paulo com o objetivo de fazer o curso de ótica e montar a nossa própria loja em Joanópolis. Em 86 eu fiz o Senac e me formei. Eu tenho um outro irmão que mora em Santo André, que tinha naquela época, no ano de 86, 87 aí, um amigo que já trabalhava no segmento há 30 anos e era montador, trabalhava como empregado, e quando eu me formei, então eu fui apresentado para o Osmar Reno e em conjunto com o meu irmão de Joanópolis, nós abrimos a nossa loja. Isso no ano de 1988, lá em Joanópolis. Então, abrimos a ótica em conjunto com o foto que o meu irmão tinha, e portanto éramos em 3 sócios na parte da ótica. Os óculos vendidos em Joanópolis a gente mandava via o correio para Santo André, e o Osmar é que fazia a montagem. Em 88 também eu casei e trabalhamos por quase um ano a loja de Joanópolis. Mas a cidade é muito pequena, a cidade tem aproximadamente 10 mil habitantes, o que financeiramente estava tornando isso inviável, já que a gente tinha que dividir aí a rentabilidade em 3. Acabei me mudando para o Circuito das Águas, mais especificamente em Serra Negra, e uma cidade melhor, maior, bastante turística, e tivemos bastante sucesso nessa empreitada, nessa nova fase aí de Serra Negra. De tal forma que em pouco tempo a gente conseguiu abrir outras filiais, e isso fez com que o negócio crescesse e a rentabilidade fosse melhor. Em 1995 eu me formei em contabilidade, e aí a gente tinha várias lojas, e tinha aí a necessidade de se controlar isso. Então a gente iniciou aí algum trabalho aí com planilhas, onde a gente já controlava o estoque, controlava entrada e saída das lojas. Em 2003 eu montei em Campinas o curso de optometria. A gente ajudou o Instituto Filadélfia a criar uma turma em Campinas, e com a ajuda aí da Tecnol, que cedeu para a gente o espaço, então foi criada a primeira turma de optometria em Campinas. A Optidados foi fundada em 2008 por conta da necessidade de termos um controle rigoroso do nosso negócio. A gente já havia passado por alguns sistemas, já havia tido alguma experiência com o sistema do segmento, e não havia aí um resultado satisfatório. Em 2007 tivemos
a oportunidade de conhecer a Mido e a Brudata, que é a desenvolvedora do sistema de gestão que a gente distribui no Brasil hoje. E em 2008 iniciou-se aí o projeto da OptiDados. Bom, essa é uma imagem aí do nosso laboratório, isso aproximadamente no ano de 2000, ok? A gente fazia a montagem na própria loja. Essa é uma imagem da nossa loja de também aproximadamente 2000. Essa loja fica na cidade de Pedreira e veja que a apresentação, o layout da loja é bastante arcaico, pequeno, simples. Essa é a Marlene, minha esposa, formada em optometria também, e essa era a maneira como a gente atendia os clientes. Existia um balcão, as armações ficavam expostas dentro desse balcão e a gente ficava atrás dele, onde o cliente podia provar as armações, obviamente que tudo em pé. Esse já é uma imagem do ponto atual, mas com um layout antigo. Veja que aí a gente já tinha uma loja mais sofisticada, uma loja com layout um pouco melhor. A gente já tinha o atendimento sentado, isso nós estamos falando por volta de 2005, mais ou e essa é a fachada da nossa loja de Pedreira. As outras lojas foram vendidas ou até fechadas por conta da gente ter focar o nosso trabalho exclusivamente na OptiDados. Optamos em ficar com essa unidade por dois motivos. Primeiro, que a esposa não quis trabalhar no projeto da OptiDados. E depois, a OptiDados também necessita de um laboratório para que a gente possa treinar, executar e pôr em prática aquilo que depois virá a ser um produto da OptiDados. E esse é o layout da loja hoje. Ela se encontra no mesmo ponto que vocês estão vendo aí, mas com um layout totalmente novo. Veja que a loja tem autoatendimento e as mesinhas aí para que cada consultor de venda possa efetuar o trabalho dedicado ao cliente. Veja que é completamente diferente, aliás, nem parece a mesma loja, mas por incrível que pareça, é. Bom, esse é uma imagem do nosso caixa, e fizemos questão em colocá-la por conta da própria evolução da tecnologia. Veja que hoje tem lá impressora fiscal, obrigatória inclusive para todo o segmento, o Focus 10, né, que está na tela ali, a venda com o TEF, pelo PINPED, com o cartão de crédito, e obviamente que tudo atrelado a código de barra. Bom, falei um pouco de mim, agora vamos falar aí um pouco da história da ótica. As lentes, né, as primeiras correções visuais são datadas aí no ano de 500 a.C. e era apenas um adorno. Já no ano
54 a 68 depois de Cristo, surgiu aí os óculos de fato para enxergar melhor, e o próprio imperador Nero usava isso para assistir às lutas. Em 1270 foi criado aí o primeiro par de lente com aros de ferro. Vamos entender que de fato o primeiro óculos oficial então surgiu no ano de 1270. No século XV, os livros começaram a ser produzidos em escala, e por conta disso aumentou a demanda e a necessidade pelos óculos, começando assim então a popularização em massa dos óculos. No século XVII surgiram as hastes fixas, e até então a única preocupação das pessoas era o bem-estar visual. As pessoas precisavam enxergar. E as lentes eram confeccionadas todas elas em cristal, mineral, né? Em 1941 surgem as lentes CR. E com o surgimento das lentes CR, podemos dizer que efetivamente a indústria de óculos, ou a indústria para o segmento óptico, ganhou força e começou de fato a se fazer algo em escala, pensando de maneira globalizada, vamos dizer assim. Muito bem, vamos fazer um salto aí na história e trazer essa realidade para mais próximo do nosso tempo. Em 1980, né, nos anos aí de 1980, surgiu a lente policarbonato. Surgiu também os laboratórios e os atacadistas de lentes, de tal forma que o mercado óptico ele já tinha o seu modelo bastante pré-definido de como atuar. Existia a indústria de armação, existia o atacadista de lentes prontas, e existiam os laboratórios que confeccionavam as lentes que tem aí as dioptrias com a necessidade específica para cada caso. Ainda nos anos 80, os óculos começaram a ser associados às grifes. Então surgiu aí Chanel, Pierre Cardin, Playboy, enfim, entre outras. E começou aí o desenvolvimento da marca atrelada à celebridade. Quem usou isso durante muito tempo e com bastante propriedade foi a Optisol, que usava os atores globais aí para divulgar o seu produto através aí das novelas. Houve também o aprimoramento aí na fabricação da armação, e aí podemos citar novamente a Optisol e a Tecnol, que tiveram aí um melhoramento da fabricação de armação. A Essilor, em 88, abriu a sua fábrica aqui no Brasil, mais especificamente em Manaus. Já nos anos 90, abertura do mercado brasileiro para as empresas estrangeiras. Até então, nós não tínhamos empresa estrangeira atuando no Brasil. E aí chega a Luxótica e a Roya, que tinha como distribuição aqui a Optotal. E aí
iniciou-se um trabalho de construção, onde óculos não é mais o bem-estar visual e passa a ser um acessório de moda. Fazendo com que, principalmente as mulheres, queiram ter mais de um par de óculos, por exemplo. Houve também a mudança na distribuição das lentes. Até então existia laboratórios para surfaçar as lentes e existia atacadista. Dos anos 90 para cá, isso aos poucos foram acabando, onde se concentrou tudo numa única situação, numa única empresa, onde quem faz a surfaçagem da lente faz também a distribuição das lentes prontas. E por consequência disso, o aumento da concorrência e a queda da margem de lucro. Obviamente que estamos falando que houve abertura de novas lojas, de novos pontos de venda, fazendo com que o mercado se mexesse, modificasse, crescesse, e por conta disso a margem diminuiu. Em 1997 houve aí a fundação da Biótica, que é o nosso representante dentro do segmento, que cuida aí de coletar e de juntar as empresas num evento grande, talvez até maior que o da América Latina. Bom, nos anos 2000, as coisas começaram a mudar, não só para o segmento óptico, mas para o Brasil todo, como um todo, né? Então houve aí um maior acesso à tecnologia, os computadores começaram a diminuir o preço e ficar mais acessível. Foram surgindo aí as máquinas de montagem já semiautomática, a surfaçagem já era produzida de uma forma bastante diferente, o tempo de confecção de uma lente já diminuiu bastante, de tal forma que já era possível fazer entrega de óculos se o laboratório tivesse o broco para fazer a lente, talvez até num prazo de 30, 40 minutos aí. Bom, surgiu também os lesômetros com leitura interna, os lesômetros computadorizados, o pupilômetro, enfim, o surgimento mesmo de equipamentos que facilitam a vida do óptico. Também teve o surgimento e a expansão das franquias, e podemos citar as três maiores aí do Brasil, que é a Carol, o Diniz e a Fotótica. E por consequência disso, obviamente, que o mercado começa a ter mudanças radicais, mudanças conceituais, mudanças de layout, mudanças de padronização, e a necessidade do lojista deixar de ser vendedor de óculos e ser empresário de ótica. E aí vem então, em 2002, a primeira Expo Abiótica, onde surge e é apresentada ao público óptico essa nova maneira de se ver o segmento, onde a interatividade entre os lojistas começa a acontecer. E aí vem então um aumento da variedade de produto. E esse aumento de variedade de produto
causou aí bastante prejuízo para o segmento e para o óptico, porque todo mundo até então estava acostumado a trabalhar com poucos fornecedores, e com essa abertura, e pelo fato dele não ser empresário, ele começou a inchar o estoque do seu negócio. E aí a rentabilidade, que já era menor, que já vinha diminuindo, ela passou a diminuir ainda mais, porque o lucro não vinha mais para o bolso do lojista, o lucro estava ficando no estoque. E isso fez com que o lojista tivesse que acordar e mudar a maneira de trabalhar. E aí começou então as grandes fusões, né? Podemos citar aí a junção da Ambev, né? A junção da Antártica com a Brahma, que foi construída a Ambev, por exemplo, e muitas outras empresas que foram se fundindo. Nessa fusão aí, podemos dizer que a própria Essilor começou a trabalhar para construir um modelo de negócio, um modelo de trabalho, junto com os laboratórios, para crescer e melhorar e estruturar o segmento. Isso foi uma oportunidade que, obviamente, que a Essilor viu. E hoje a Essilor tem aí uma grande participação dentro dos laboratórios, incluindo a Tecnopark, do qual faz parte aí do grupo Alliance. Bom, vamos trazer isso para o momento presente. Os produtos já não são mais inúmeros, os produtos são milhares e são lançados semanalmente, e existe uma infinidade de distribuidor, seja ele de armação ou seja ele de lentes oftálmicas. E cada lojista deve ter o pensamento, a ideia de focar o seu trabalho em alguns parceiros. Não se pode pensar, não se pode fazer o trabalho aberto, macro, e comprar de todo mundo, ter armação de todo mundo. Isso não é mais viável, isso economicamente não é possível. Tem que focar e trabalhar com parceiros, tem que fazer alianças estratégicas. Bom, e aí surgem então as novas lojas, e podemos voltar a falar aí na Carol, na Fotótica, com autoatendimento, um visual muito mais limpo, mais moderno, com a ocupação do espaço da loja de maneira produtiva. Os balconistas se transformaram em consultor de venda, não se pode mais ser vendedor, tem que ser consultor, de tal forma que a pessoa que trabalha numa ótica hoje tem que se reciclar, tem que conhecer software, tem que conhecer internet, tem que conhecer fabricantes, tem que conhecer material, tem que saber qual é a diferença entre eles, porque o consumidor tem acesso a tudo isso. E tendo acesso a tudo isso, ele chega na loja muito instruído. E se o consultor não estiver preparado para sanar as perguntas e as dúvidas do consumidor, certamente ele não vai concretizar a venda. Tivemos aí
o crescimento exponencial da quantidade de óticas. Hoje temos aí aproximadamente 35 mil e entendemos que esse número ainda deva crescer mais, não sabemos quanto, mas certamente irá crescer mais. A capacitação dos profissionais está ao alcance de todos. A própria Optidados vem construindo aí um modelo de treinamento online. E a sociedade está incentivada ao consumo. Ou seja, o consumo é algo que acontece, todo mundo quer comprar, seja óculos, seja carro ou seja celular, mas todo mundo quer comprar. E é por isso que o segmento tem crescido tanto. Ainda aqui no futuro, a presença obrigatória da ótica nos meios além da loja física. E aí nós estamos falando, obviamente, da internet. Não tem como a loja física ficar fora do mundo virtual. Isso é praticamente impossível. Existe a necessidade da interatividade entre a ótica, os produtos, clientes. Há uma maior interatividade nisso. Os clientes têm acesso às informações de fabricação, material e portanto, é fundamental que a ótica tenha uma maneira de se comunicar com o consumidor. E a inovação vai trazer o seu diferencial. É fundamental que as óticas inovem, tenha dentro do seu ponto de venda ou no seu site inovação. Sem isso não se cria o diferencial. E não criando o diferencial, deve ficar aí, obviamente, que para trás. A margem de lucro levará necessariamente aos agora empresário óptico a aprender a fazer gestão do negócio. Não tem como manter a ótica com essa margem que vem caindo sem fazer gestão. E aí então há necessidade de fazer a gestão de estoque por conta de ter o controle do negócio, mas há também a obrigatoriedade de se fazer o controle de estoque por conta da legislação e do fisco. Temos que ter controle financeiro, o que é entrada, o que é despesa e o que é receita. Necessariamente os proprietários de ótica vão ter que aprender a lidar com esses números e por conta da legislação, mudanças bruscas e necessárias na parte contábil. Veja que ter uma ótica hoje é muito mais do que vender óculos. É você ter conhecimento em várias partes da administração. Vender é apenas uma delas e deve estar voltada para o consultor. O dono da ótica tem que se preocupar muito mais na gestão do que em vender. Porque se ele apenas vender e não fazer a gestão, ele não terá sucesso. E aí, os produtos cada vez mais personalizados. O que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que as óticas hoje tem uma infinidade de lentes oftálmicas, inclusive com marca própria, e terão num futuro muito próximo, aliás, isso já existe, eu vou mostrar para vocês, a personalização também da armação. Eu estou passando o vídeo um pouco rápido, porque é um vídeo um tanto quanto longo, mas o que nós estamos mostrando aí nada mais é do que a armação sendo produzida dentro da sua própria ótica, através de impressão 3D. Nós acreditamos que dentro de pouco tempo haverá parceria entre a indústria de armação e as óticas, e você vai ter aí na sua loja uma impressora dessa, onde você adquire da indústria o arquivo para imprimir aquela armação, e você então terá, confeccionará a sua armação na sua própria ótica. Lembrando que as lentes já são meio que assim. É possível fazer através de um broco vários tipos de multifocais, por exemplo, aplicando sobre ele apenas o que diz respeito à marca da lente. Bom, nós estamos basicamente terminando a nossa apresentação, mas eu vou apresentar mais um vídeo para vocês que é bastante interessante e vai fazer com que vocês pensem um pouco nele. Deve estar carregando.